Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante e uma reflexão que eu espero que com poucos minutos a gente consiga fazer numa reflexão profunda. A reflexão de hoje está baseada em Malaquias, no livro de Malaquias, na Bíblia 3,14, quando algumas pessoas argumentam, perguntam, podem até ter essa reflexão no sentido de questionamento sobre o motivo de servir a Deus. E a nossa pergunta, então, ela vem baseado nessa questão: é inútil servir a Deus? Existe algum ganho em servir a Deus? Essa é uma discussão que hoje em dia tem sido muito questionada, principalmente por parte de alguns religiosos que compreendem a questão de Deus e da religiosidade como uma espécie de barganha. Então eu sirvo a Deus, em troca disso eu tenho alguns benefícios. Talvez esse pensamento esteja alicerçado até mesmo na ignorância no sentido de conhecimento e reflexão do que é servir a Deus e que tipo de Deus. Quando a gente fala, na maioria das pessoas, quando tem essa reverberação, quando ouvem servir a Deus, não conseguem imaginar Deus em sua grandiosidade, mas minimizam Deus a uma instituição religiosa. E essa instituição religiosa, na grande maioria das vezes, está cheia de dogmas, cheia de seres humanos, com imposições baseadas na sua grande maioria das vezes imposições pessoais por mero achismo, e se distanciam, na verdade, no sentido de Deus. Então eu vejo muitos adolescentes, muitos jovens, quando entram na faculdade com um conflito religioso, no sentido de achar que não estão servindo a Deus, porque passam a desacreditar ou se desentender com alguns aspectos da religião. Então a dúvida, o questionamento, a inquietação e muitas vezes a revolta de achar que servir a Deus é servir a uma religião específica, pode ser uma das grandes respostas para a gente continuar nessa reflexão. O que seria então Deus? Qual seria então o motivo da existência? O porquê eu estou aqui? E se Deus é Deus tão grande, por que Ele precisa que eu o sirva? Na verdade, quando a gente começa a pensar na grandiosidade de Deus, a gente começa a não alcançar, a gente começa a entrar numa espécie de compreensão de algo maior, num conhecimento geral do que seria então Deus e do que seria então o propósito da vida. É claro que nós não vamos conseguir discutir isso em um vídeo, é uma discussão longa, exige muitos conhecimentos de raiz, conhecimento filosófico, teológico, histórico, antropológico, e não é isso que nós vamos trazer aqui, porque, como eu falei, é uma coisa muito profunda, mas eu quero que você hoje passe a pensar primeiramente no que é Deus para você, qual é o propósito da sua existência, e aí você vai entender. Eu sempre falo para os adolescentes que quando eu dou curso de desenvolvimento pessoal, eu sempre falo, uma das coisas que eu repito o curso inteiro: se você não quer pensar, se você não tem inclinação para pensar, se você não tem inclinação para estudar, se você não tem inclinação para conseguir enfrentar sua responsabilidade com relação ao conhecimento ou ao responsabilidade, a compreensão de algo maior, só leia a Bíblia e siga o que está lá que dá certo também. Porque na verdade são regras do servir a Deus, são indicações de condutas éticas, condutas morais, condutas filosóficas que vão te colocar num caminho reto, independente do que você acha que é certo ou errado. Todas aquelas condutas, aquele regimento de normas, se você compreender no sentido que é o bem para você e não para Deus, porque Deus, é muito maior do que tudo isso, e você não vai conseguir com a sua cabecinha pequenininha, com a nossa cabecinha pequenininha, alcançar esse Deus. Quando você começa a entender que
existe um propósito, existe um porquê e existe um processo de aprimoramento que não é Deus que precisa que você o sirva, mas você precisa servir. Até mesmo porque existe uma discussão do próprio ato de servir. Servir é quando você fala de servo, é a ação do servo, ele serve. E qual é a diferença do filho para o servo? O filho, ele faz as coisas por amor, ele faz as coisas porque ele quer. O servo, ele faz as coisas porque ele é mandado e é melhor para ele. Então, quando você fala servir a Deus, automaticamente você se coloca numa posição de servo, entendendo que aqueles desígnios são o melhor para você. O melhor para você aprender, o melhor para você evoluir. É muito engraçado que muitas vezes nós não percebemos que passamos por certas situações como uma oportunidade de crescimento. Independente da nossa condição intelectual, física, material, corporal, todas essas condições existem um porquê, existem um motivo de sua construção e existe por um propósito. E o propósito é a sua evolução. Quando as pessoas perguntam vale a pena servir a Deus, você já começa a entender que você não entendeu nada. Porque Deus não é uma barganha. Deus não está precisando que ninguém sirva. É você que está precisando entender esses caminhos para que você possa entrar naquela lei da ação e reação. Você age de uma forma positiva, recepciona algo positivo. Se você age de uma forma negativa, você recepciona algo negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Tudo é a questão da lei da ação e reação. Então, a partir do momento em que você serve a Deus ou está preocupado com os caminhos morais, caminhos éticos, caminhos corretos, com a questão de trabalhar o seu ego, de trabalhar a sua submissão, a sua compreensão da sua dependência de algo maior, você começa a entender que não é Ele, não é Deus, é você que precisa segui-lo, que precisa servi-lo no sentido de servo, de adotar essas condutas morais, para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha a capacidade de entender um pouco mais a vida. Salomão fala que aquele que não consegue ter esse entendimento é como se Deus fechasse os olhos para a compreensão. E é muito engraçado você ver na sociedade hoje que muitas pessoas estudam, são mestres, são doutores, são eruditos, são filósofos, são empresários, são pessoas com pouco dinheiro, com muito dinheiro, mas por um acaso tem alguma coisa no cérebro delas que fazem com que elas não compreendam determinados assuntos, não consigam compreender determinadas situações. E é bem claro como Salomão fala nesse aspecto. Se você não tem esse tipo de compreensão lá do alto, se você não consegue se ligar com Deus, num sentido de um Deus maior, e eu estou falando de Deus, novamente eu falo, não estou falando de religião, se você não consegue essa ligação com o cosmos, como algumas pessoas chamam de energia, se você não consegue essa ligação, você não consegue ter saúde mental, não consegue encontrar caminhos cerebrais, não consegue encontrar sinapses para certos tipos de compreensão. Dessa forma, falo mais uma vez com você, principalmente quando essa aflição, essa questão de servir a Deus, você associa com alguma instituição religiosa ou com um conjunto de dogmas que você acha que Deus irá te punir por alguma coisa a respeito disso. Por que então servir a Deus? Deus fica bravo? Existe um castigo por não servir a Deus? Na verdade, se você pensar bem no sentido desse Deus maior e nas condutas que ele coloca para que você tenha, os livros religiosos, os livros sagrados, na verdade, eles trazem condutas de vida, condutas para que você se torne um humano genuíno. Se você aplica na sua vida aquelas condutas que você, como eu falei, tem que estudar e não ficar preso aos dogmas criados por humanos. Mas se você se você tem o hábito de estudar e respeitar aquelas condutas, automaticamente no processo de ação e reação, você terá benefícios. Deus não tem por que ficar bravo e sair castigando todo mundo. Deus é Deus. O que vai acontecer é que o não exercício dessas condutas, o fato de você se afastar dessas condutas, fará com que você colha
aqueles caminhos que você está plantando. Então, se você fizer todas as suas vontades, todas as suas manifestações, todas as suas compreensões, que serão baseadas muitas vezes em crenças, valores imputadas e direcionadas por algum sistema, você certamente irá colher coisa ruim. E aí tem muita gente que entra naquela dúvida, né? Não é Deus que me castigou. Não, tudo é apenas resultado do que você está plantando. Então, servir a Deus não é uma escolha, não é uma obrigação de Deus, é a coisa certa para que você tenha, para que você plante ações que sejam coerentes com sucesso, com felicidade, com crescimento pessoal. Como Ariano Suassuna já dizia, pensar no mundo sem a existência de Deus é chato. E quando você consegue pensar no mundo com a existência de um Deus muito maior, que tudo sabe, tudo tem um porquê, porque todos nós precisamos aprender e estamos numa jornada, o seu processo de vida, o seu processo de construção e sanidade mental certamente será muito melhor. Eu espero ter ajudado a fazer você refletir sobre um assunto que é muito profundo, mas nós tentamos traduzi-lo de uma maneira pequenininha para que você possa refletir um pouco sobre isso. Um grande abraço.